Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos, para recapitularmos a lição da escola sabatina. Eu tenho aqui a lição em minhas mãos, estamos estudando aí sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. E você, é claro, não deve, não pode ficar sem o seu alimento espiritual, que é ter essa lição para você estudar todos os dias, tá bem? Se você não adquiriu a sua assinatura ainda, faça isso agora. Entre aí no site cpb.com.br, cpb.com.br, faça a sua assinatura para você não ficar sem o seu alimento espiritual, tá bem? Chegamos à sexta lição desse trimestre, a descendência de Abraão. Esse é o tema que a gente vai conversar um pouquinho na nossa live de hoje. Quero aproveitar e fazer uma oração com você antes de abrirmos a Bíblia para o estudo, tá bem? Mas antes mesmo da oração, já quero convidar você para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, tá bem? E se você gosta dos conteúdos que eu tenho postado aqui, eu peço a você que indique também esse canal para outras pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, tá bem? Nosso objetivo nesse canal é ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente e se prepararem para a vida eterna, que esse é o grande objetivo de todo cristão, tá bom? Vamos orar então? Para avançarmos com o estudo da lição dessa semana, a descendência de Abraão. Se você puder, ora comigo agora. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe a todos e que nós compreendamos a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo da nossa lição, a descendência de Abraão. E o verso para memorizar: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Esse foi o verso para nós memorizarmos. E voltaremos a esse verso mais ao final da lição. Bom, fica muito claro na lição dessa semana os objetivos que Deus tinha para o povo de Israel. Deus escolheu Israel como seu povo peculiar. Deus colocou o seu povo no meio das nações, né? E interessante que foi numa ligação estratégica, né? Geograficamente falando, ali entre a África, a Europa e a Ásia, na encruzilhada dos 3 continentes povoados de então. E foi ali então que Deus queria que Israel tornasse a luz para todos os povos. Deus queria abençoar esse povo para que através da sua bênção as outras nações também conhecessem a respeito do Deus de Israel. E através desse povo escolhido viria também o Messias, como vimos na semana passada. Mas Israel, infelizmente, fracassou. E assim como hoje, Deus tinha um remanescente fiel no meio de Israel. Em todos os momentos, Deus sempre teve um povo leal, um povo fiel às suas ordens. E vamos entender que isso aconteceu também naqueles dias com Israel. Deus tinha ali o seu povo leal, o seu povo fiel. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, nós temos aqui o propósito de Deus ao escolher Israel. Está muito claro aqui, olha. Deuteronômio 7, verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Então Deus queria que Israel fosse o seu povo peculiar. E aqui diz que o Senhor escolheu o povo hebreu para ser o seu representante especial na terra. E essa palavra aí, segulá, da língua hebraica, né, traduzida como próprio, pode significar também uma propriedade valiosa, um tesouro peculiar. Então Deus escolheu Israel com todo carinho para que através de Israel as outras nações fossem abençoadas, o povo hebreu. Eu queria abrir um parêntese aqui e tentar elucidar para você um detalhe interessante, né? Pastor, povo hebreu, às vezes me confunde. Falamos em hebreus, falamos em israelitas, falamos em judeus, e a cabeça da gente parece que dá um nó, né? Eu vou abrir um parêntese aqui para tentar explicar algo para você que possa ser útil, né? Deus escolheu o povo hebreu, né? Disse a lição aí.
E como que eu entendo judeu, Israel, hebreu? Então eu vou tentar explicar um pouco melhor para você. Vamos começar pela questão de judeu, né? O povo judeu. Você está lembrado que Abraão foi pai de Jacó, ou foi pai de Isaac, foi pai de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos e um desses 12 filhos se chamava Judá. Está lembrado? Então, os descendentes de Judá são os judeus, ok? E Judá organizou uma das 12 tribos, né? Falando em termos geográficos, era a maior tribo que havia em Israel. Então, Judá era uma das tribos e os judeus são os descendentes da tribo de Judá. Acontece que o judaísmo, ele hoje é uma religião, entendeu? Então nós temos que separar judeu do judaísmo. Então os judeus são os descendentes da tribo de Judá, que foi um dos 12 filhos de Israel. E judaísmo é uma religião. Na realidade, o judaísmo foi a primeira religião monoteísta do mundo, né? E quando falamos em monoteísmo, é a ideia de se crer em um único Deus, tá? E também o povo de Israel passou a ser chamado também de povo judeu. Isso porque das 12 tribos, 10 foram dizimadas pelo cativeiro assírio no ano 722 a.C., sobrando então Judá e Benjamim. Então as duas tribos que sobraram, Judá e Benjamim, elas também foram levadas para cativeiro. Agora o cativeiro babilônico, tá lembrado? E nesse cativeiro estava lá Daniel e seus 3 amigos, por exemplo. Então eles passaram 70 anos como escravos em Babilônia e eles voltam do cativeiro babilônico. Então o povo judeu dos dias de Cristo são os descendentes dessa tribo de Judá, que foi a única tribo finalmente que sobrou de todas as guerras que havia lá no Antigo Testamento. Então o judeu tem a ver com a tribo de Judá. Judaísmo é uma religião, a primeira religião monoteísta do mundo, né, como eu já coloquei aqui. Estatísticas mostram que hoje nós temos no mundo 14,5 milhões de judeus. Interessante, né? 14,5 milhões de judeus. No Brasil, você sabia que nós temos 120 mil judeus? Isso mesmo, no Brasil nós temos 120 mil judeus. E dentro do judaísmo existem várias ramificações religiosas. Você tem aí o judeu ortodoxo, você tem o judeu reformado. Então algumas são o judeu tradicional, são algumas ramificações dentro da religião do judaísmo, tá bem? Então, judeu, descendente de Judá, judaísmo hoje é uma religião com 14,5 milhões, né, de judeus espalhados aí pelo mundo. E quando falamos em israelense, a gente tem que separar israelense de israelita, tá bem? Vamos começar com israelense. Israelense é quem mora e tem cidadania em Israel. Esse é israelense. E você deve se lembrar que nem todo israelense é judeu, pratica o judaísmo. Em Israel, 75% dos israelenses são judeus. Os outros 25% são cristãos, são muçulmanos e outras religiões menores. Então, israelense é quem mora em Israel e tem cidadania, talvez porque nasceu ou porque conquistou a cidadania israelense. Mas nem todo israelense é judeu. Você tem israelense que é muçulmano, israelense que é cristão, etc. 75% dos israelenses são judeus, segundo apontam estatísticas, ok? É importante lembrar também que a escolha de Deus foi um ato soberano de sua graça, né? Ao escolher o povo judeu para ser o seu povo, né? Um outro detalhe interessante que nós temos que notar aqui, deixa eu ver aqui. Israelita, por sua vez, são os descendentes de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Israelense, quem tem cidadania em Israel. Israelita é também um nome que é dado, então, aos descendentes de Jacó. Lembra que Jacó lutou com Deus e Deus mudou o seu nome? Você tinha Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó tornou-se Israel. Então, israelita são os descendentes, né? É o povo de Deus na Bíblia. Israelita é o povo de Deus na Bíblia porque é descendente de Israel, Jacó.
E já Hebreus, como a lição falou, né? O termo vem lá de Gênesis 14, verso 3, onde Abraão é chamado de o hebreu, entendeu? E por que Abraão é chamado de hebreu? Você está lembrado que Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé? E é da linhagem de Sem, nós também chamamos de povos semitas, que vai vir a Abraão. E um dos ancestrais de Abraão foi chamado de Éber. Então daí veio Abraão, o hebreu, né? O que descendia lá de Éber. Então, nesse sentido, você tem aqui então os semitas como sendo então o povo de Deus era um povo semita. E você tem aqui então Abraão como um desses descendentes de Éber, né? Daí o termo hebreu. Você tem também a questão de ser Abraão descendente de Sem, povos semitas, e aí surge a palavra antissemitismo. Antissemitismo são aqueles que são contra os judeus, aqueles que não toleram os judeus, aqueles que têm preconceito ou hostilidade para com o povo judeu. Em tempos mais recentes, essa hostilidade foi muito clara durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista praticou o Holocausto. Você sabe que o Holocausto foi um dos maiores morticínios da história da humanidade, quando 6 milhões de judeus perderam suas vidas. Então aí está um exemplo clássico do que é antissemitismo, né? Esse ódio contra os semitas, contra os judeus, tá bem? Mas apenas um parêntese aí para nos ajudar em nosso conhecimento da palavra de Deus. Bom, agora vamos então na parte de segunda-feira, o acordo sobre a terra. Deus então prometeu que daria uma terra, né, ao seu povo. Essa promessa seria concedida a Abraão, ela foi repetida a Isaac, repetida a Jacó. No leito de morte, José também repetiu essa promessa. No entanto, Deus informou a Abraão que se passariam 400 anos antes que a sua descendência tomasse posse da terra. E Deus, aqui em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 16, ele já estava ali profetizando o cativeiro do Egito, que durou 4 séculos, né? E aí Moisés é quem lidera a saída do povo do Egito e leva o povo até a fronteira da terra de Canaã, a terra prometida, né? E é Josué, o sucessor de Moisés, que vai cruzar o rio Jordão e levar o povo de Deus até Canaã, até a terra prometida. Então a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, eles não viram o cumprimento dessa promessa. Será nos dias de Josué, sucessor de Moisés, que o povo vai tomar posse da terra de Canaã. Eu tive a alegria de alguns anos visitar essa terra. Eu vou mostrar para você aqui uma foto que eu tirei. Esta aí é uma foto de Canaã. Você sabe que essa terra foi a terra prometida por Deus a Abraão. E finalmente o povo de Israel entrou aí. E quando eles entraram em Canaã, a primeira cidade que eles venceram foi Jericó. E depois expulsaram os habitantes da terra e eles montaram sua capital ali em Siló, ou Shiló. E aqui está uma foto de Siló e do sítio arqueológico de Siló. Aí foi a primeira capital do povo de Deus. E aqui você está vendo fotos da terra de Canaã, da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Tá ok? Interessante que foi apenas por um curto período de tempo nos governos de Davi e Salomão que toda a extensão que Deus havia prometido foi controlada pelo povo de Israel. Em outros momentos, eles não controlaram toda a terra de Canaã. Povos invasores, né, chegaram ali e foram ocupando seus espaços. Infelizmente, eles não ocuparam toda a terra por causa da desobediência, né? E você está muito claro para você que o pacto, né, que Deus fez com Israel envolviam promessas, né? Essas promessas elas eram condicionais. Havia uma parte que Israel tinha que cumprir no acordo. E como Israel não cumpriu toda a parte no acordo, eles também não tomaram posse de toda a terra, pelo menos durante toda a existência do povo, né? Esses momentos áureos, né, do povo de Israel, durante o reinado de Davi e Salomão, foi quando os olhos de todos os habitantes da terra se voltaram para Israel. Nesse momento, eles conseguiram parcialmente cumprir o ideal de Deus para eles, de que eles fossem cabeça e não cauda, e que todos os povos da terra seriam atraídos para Israel. Tá bem? Aqui em Jeremias capítulo 11, verso 8, nós lemos: mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso,
fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Interessante, né? Aqui Deus usa a palavra ameaças. Você tem promessas e tem ameaças. E em Deuteronômio capítulo 28, né? Você tem uma clara descrição do que Deus diz para nós na aliança. Então, Deuteronômio 28 fala das promessas e das ameaças da aliança. Se o povo de Israel cumprisse as promessas, eles colheriam o bem da terra. Se não, também colheriam ali maldição. Havia ameaças também. Então, as promessas do Senhor sempre são condicionais. E se nós preenchemos a condição, então Deus cumpre suas promessas. E a história do povo de Israel é uma história de altos e baixos. É uma história de pecado, rebelião, juízo ou castigo, arrependimento, consagração. E assim foi a história do povo de Israel em todo o Antigo Testamento. Uma história de altos e baixos. Mas o ponto que a lição separou de quarta-feira é que dentro desses altos e baixos, Deus sempre teve um remanescente fiel. Aqui em Isaías 4, verso 3, por exemplo, está prometido, né? Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então veja, embora os planos de Deus para Israel tenham sido abalados pela desobediência, pelas rebeliões, Deus sempre manteve um povo fiel em todos os momentos, né? Você tem aqui um exemplo clássico, né, do profeta Elias. Em 1 Reis 19, 14 em diante, Elias vai falar, olha, Senhor, pereceram todos os que eram leais ao Senhor, né? Só fiquei eu. E Deus vai dizer, não, Elias, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram joelhos diante de Baal. Então Elias e mais esses 7.000 eram ali um representante do remanescente de Israel. Se você avançar um pouco mais na história, você vai para o cativeiro babilônico, e lá você tem Daniel e seus 3 companheiros, né? Não só eles, mas como outros também, eram o povo remanescente de Deus, aqueles que permaneceram fiéis. No tempo do fim não é diferente. Deus também tem um povo remanescente. Em Apocalipse 12, 17, né, está claro que a ira do dragão contra o remanescente. E lá aponta, né, quem é esse remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas eu queria chegar à questão, uma das questões principais da lição que apareceu na parte de quinta-feira, que tem a ver com o Israel espiritual. Eu queria dizer para você o seguinte, no Antigo Testamento, Deus tinha Israel como seu povo escolhido. É claro que Deus dava a bênção a Israel para que ele abençoasse outros povos também. Israel não era o fim em si mesmo. De igual forma, o remanescente hoje não é o fim em si mesmo. As bênçãos que nós temos, que são provenientes dessa aliança abraâmica, não são para que nós guardemos para nós, mas para que nós partilhemos com outras pessoas. Deus nos abençoa para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a dinâmica que Deus tem para o seu povo. Agora, olha o que diz Paulo em Gálatas 3, 26 a 29. Paulo escreveu assim, Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está colocando aqui? Que nós somos descendentes de Abraão, não descendentes de etnia, literal, de genealogia, mas descendentes espirituais. Então Paulo introduz o conceito do novo Israel. Então quem é o novo Israel? Aquele que aceita Cristo como seu Salvador e, como diz ele aqui, é batizado. Fostes batizados em Cristo Jesus. E depois, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Paulo, mais uma vez, nos coloca aqui como descendentes espirituais de Abraão. Por isso, a lição traz o título, né? A descendência de Abraão. Então, não estamos falando apenas dos israelitas, do povo de Israel, mas estamos falando do novo Israel, do Israel espiritual. E interessante que a lição fecha com um ponto áureo, né? Assim como Deus tinha lá um remanescente no passado, ele tem hoje, e assim como Deus escolheu para que Israel fosse o seu povo peculiar, nós também fomos eleitos para ser povos peculiares, povo peculiar. E aqui em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai tentar sistematizar essa ideia, que é o verso áureo da lição dessa semana, quando Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ao termo que mais uma vez, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é esse conceito de sacerdócio real, nação, a raça eleita e nação santa? Nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Está lembrado do santuário e dos sacerdotes que ali ministravam? Então o pecador ia até o sacerdote para ter os benefícios do perdão. Nós hoje somos o sacerdócio real. Então nós somos aqueles que representam a Deus. Nós somos aqueles que mantêm os oráculos sagrados. O que são os oráculos sagrados? As verdades da Bíblia, que nós devemos agora apresentar aos povos. E à medida que os povos aceitem essa verdade, eles aceitem Cristo como Salvador, eles devem passar pelo batismo. E ao aceitar Cristo como Salvador e passar pelo batismo, eles se tornam também um remanescente, o Israel espiritual, os descendentes espirituais de Abraão. Entendeu? Você entendeu o porquê de agora a descendência de Abraão? Então eu e você somos os sacerdotes e sacerdotisas modernos, para manter diante do povo, diante dos povos da terra, as verdades do Senhor. E eu queria então concluir com esse texto de Ellen G. White, de Patriarcas e Profetas, na página 170, onde ela escreveu assim: a dádiva a Abraão e a sua descendência incluirá não simplesmente a região de Canaã, mas toda a terra. Não por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem se cumprir por meio de Cristo. Assim, os crentes tornam-se herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, ou seja, a terra livre da maldição do pecado. E nós entendemos que essa promessa vai se cumprir literalmente quando nós habitarmos a nova Canaã após a volta de Jesus e após 1000 anos no céu. Entendeu? Então, meus queridos amigos, eu e você somos esse Israel espiritual. Somos o remanescente, somos os descendentes espirituais de Abraão. E nas palavras de Pedro, nós somos raça eleita e sacerdócio real. Agora, não havia nenhum sacerdote sem um sacerdócio. Não há nenhum ministro sem um ministério. Então, nós somos o sacerdócio real, nós somos os ministros do Senhor, porque nós temos um ministério a cumprir. E esse ministério, ele tem que ser baseado nos dons que Deus concedeu a todos nós. Então, o dom espiritual que Deus deu para você é para que você use no exercício do seu ministério. É por isso que a igreja tem falado muito, aí sobre dons e ministérios, para cada um dom, para cada dom um ministério. Então nós pertencemos a esta linhagem sacerdotal e real quando nós colocamos em exercício os nossos dons. É aí que nós nos apropriamos das promessas da aliança, ok? O verdadeiro Israel antes e depois da cruz é o Israel da fé, que vive um relacionamento espiritual e de aliança com Deus, e atua como seu representante. Então, se eu não sou representante de Deus, se eu não levo o evangelho para outras pessoas, eu não posso cobrar as bênçãos da aliança. Eu só posso cobrar de Deus as bênçãos da aliança se eu obedeço os critérios da aliança. E os critérios da aliança é ser o representante de Deus aonde quer que eu esteja. Ok?
Pois bem, que Deus abençoe a você e a mim, que nós possamos colocar em prática os dons espirituais que Ele nos deu, que nós exerçamos o nosso ministério para a honra e glória do Senhor. Tá bem? Eu vou orar com você agora para encerrar. Nosso Pai, muito obrigado por esse alto privilégio de sermos sacerdotes e sacerdotisas em Teu reino e de usarmos os dons e talentos que o Senhor nos deu para levar avante a obra do Teu Evangelho. Nos ajuda nessa grande tarefa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia na recapitulação de hoje. Voltamos semana que vem. E se você não é inscrito ainda no meu canal, por gentileza se inscreva e também indique esse canal para os seus amigos. Ative o sininho para você receber as novidades e se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like, tá bem? Isso é importante para o canal. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos.